quarta-feira, dia 27 de agosto, o Bitcoin em $111.650. O Bitcoin que continua lutando aqui abaixo dos 112, tentando recuperar níveis importantes para continuar a nossa tendência de alta no curto prazo. Galera, nesse vídeo eu vou atualizar com vocês o que eu estou vendo aqui no mercado no Bitcoin e a minha estratégia para ele neste momento e também atualizar com vocês a minha estratégia para outras criptomoedas, beleza? Bom, cara, o Bitcoin aqui no longo prazo continua extremamente saudável. Esse tipo de movimento é um movimento saudável de correção natural, não tem nada com o que se preocupar. A gente vê esses movimentos de correção, o Bitcoin não sobe em linha reta, ele sobe fazendo movimentos de alta e baixa, mas no longo prazo a tendência permanece intacta. Se a gente tira o zoom, a gente vê que a gente está em uma tendência de alta, beleza? Cara, além disso, eu quero mostrar aqui para vocês que no curto prazo a situação do Bitcoin é um pouco complicada e é um pouco diferente, tá? A gente tá lutando aqui em níveis importantes, a gente sabe que a nossa maior resistência aqui no curto prazo é a casa dos 112, 113 mil dólares. Para a gente começar a colocar aqui uma tendência de alta, o Bitcoin voltar a ficar forte, a gente voltar a ficar positivo no curto prazo, a gente precisaria ver o Bitcoin retomando aqui os 113 mil dólares, fazendo um pivô de alta aqui, retestando essa região e se mantendo aqui em cima, tá? Colocar o Bitcoin acima dessa região mostraria força e seria o que a gente gostaria de ver para ver o Bitcoin retomando no curto prazo. Dito isso, aqui com o Bitcoin no meio dessa região, olha aqui, ó, a gente tem o nosso fundo e a gente tem aqui a nossa resistência. O Bitcoin, ele tá no meio da nossa região. No meio dessa região, cara, não tem o que fazer. Não tem por que abrir um long aqui, não tem por que abrir um short, porque afinal é impossível prever se o Bitcoin vai vir para cá ou para cá no curto prazo. Esse tipo de análise aqui, falar, o Bitcoin vai vir para 103, o Bitcoin vai vir para 109, cara, isso aqui é bingo, é futurologia e a gente não deve operar assim no mercado. O que a gente deve fazer é, cara, vamos olhar pro gráfico, vamos encontrar onde a gente tem boas oportunidades, onde a gente pode achar um setup ou para short ou para long e a partir daí operar. Eu vou shortar aqui? Não. Eu vou alongar aqui? Também não. A minha estratégia nesse exato momento, já que o curto prazo está um pouco indeciso, o Bitcoin está no meio da nossa range, né, de um suporte importante e uma resistência importante, é aguardar onde a gente tem um bom risco-retorno para abrir uma operação. Mac, onde a gente tem um bom risco-retorno? Cara, aqui na região do 107 até ali os 103, 102 mil dólares. Quer dizer que o Bitcoin vai em 102 mil dólares então, Mac? Não. O que eu estou te dizendo é esta região é uma região com bom risco-retorno para abrir uma operação. Porque se a gente colocar a nossa nuvem vermelha, a gente vê aqui que, inclusive, né, agora que a gente está tendo o repique, essa região está diminuindo e o mercado ele é dinâmico. Então a gente vai ajustando a nossa zona de entrada de acordo com o movimento do mercado. A gente está tendo um mini repique aqui, mas o que me preocupa aqui no curto prazo, cara, é que quando a gente tem essas movimentações de queda, por exemplo, o toque no nuvem vermelha aqui do 4 horas, a gente sempre tem um repique. Né? Isso historicamente acontece. Olha, a gente toca aqui no 4 horas e a gente tem um repique. A gente toca aqui no 4 horas e a gente tem um repique. A gente tocou de novo e tá vendo um repique. A grande questão é que aqui a gente tá perdendo níveis importantes. A gente perdeu a nossa base aqui no 112. A gente ainda não conseguiu se manter acima. Ou seja, a gente ainda tá abaixo do nosso maior suporte anterior, que agora vai virar uma resistência. Então sim, ó, isso aqui que era suporte, agora vira resistência. O Bitcoin tá brigando nessa região. Qualquer lugar aqui é muito arriscado abrir uma operação no Bitcoin. Inclusive aqui, muitos do mercado vai aproveitar para shortar em hedge e se proteger dessa situação. Então, eu acho que essa é uma zona perigosa que a gente tem que ficar de olho, que é uma zona de perigo para o Bitcoin, porque a gente tem grandes probabilidades de ser rejeitado aqui e voltar a cair no curto prazo, tá? Não tô dizendo que é o que vai acontecer, eu tô dizendo que é para ser cauteloso e não abrir operações nessa região. Então, a gente se mantendo abaixo do 112, principalmente porque a gente teve uma movimentação de queda muito alta e não tá vendo repique. A gente perdeu o nosso maior suporte e não tá vendo uma recuperação em V forte. O que a gente gostaria de ver aqui, pro Bitcoin falar, cara, esse aqui é o fundo do Bitcoin, seria uma recuperação em V forte com volume. Porém, a gente não tem muito volume neste fundo aqui, muito pelo contrário, a gente deixou mais volume durante esse movimento do que a gente está vendo volume neste movimento. Então vocês podem ver, olha, que este movimento de alta, a gente está com menos volume e este movimento de queda, a gente viu mais volume. Então a gente viu mais volume no descida do que na subida, o que também não é um ponto positivo. Então isso tudo me mostra alerta para o Bitcoin no curto prazo, o que pode indicar que a gente pode ter um movimento de alta aqui e voltar a cair, a gente pode romper esse 113, fazer um fake out e voltar a cair. Então, aqui para mim, como a gente não teve essa recuperação em V forte, que é o que a gente gosta de ver quando o Bitcoin pede uma base importante, eu ficaria mais com calma aqui no curto prazo. Então, a gente vindo para o gráfico de um dia, aí a gente começa a olhar as oportunidades. Primeiro, a gente tem a nossa região aqui que eu comentei dos 102, seria a nuvem vermelha do diário. A nossa nuvem vermelha do diário é o sobrevenda. E a gente vê que sempre, cara, que o Bitcoin toca no sobrevenda, a gente vê, tende a formar um fundo aqui no Bitcoin. Vocês podem ver que foi aqui atrás, foi assim aqui atrás. Todos os toques que a gente teve aqui, olha, isso aqui foi fundo, isso aqui foi fundo, isso aqui foi fundo, isso aqui foi fundo. E da última vez a gente tocou aqui também e começou a formar uma base de preço.
O que eu acho que é a maior probabilidade de acontecer aqui no cenário do Bitcoin? A gente pode ficar um pouco lateralizado aqui, pode ficar indefinido nessa região, mas uma hora ou outra a gente deve vir visitar uma região mais abaixo, provavelmente próximo dos 107 até os 102 mil dólares, quem sabe até um pouco mais abaixo. Nesta região a gente vai encontrar o nosso sobrevenda do diário e a partir daí a gente pode ver um repique. Eu gostaria de ver o Bitcoin visitando esta região aqui do sobrevenda do diário para poder adicionar posições. Além disso, a gente colocar o sobrevenda de 12 horas, a gente vê que também está em confluência com essa região, a gente pode ajustar aqui, e a gente tem que a região entre os 106.500 até os 102.500 ali é o nosso sobrevenda também do 12 horas, e inclusive a última vez que o Bitcoin tocou no sobrevenda de 12 horas, demarcou o nosso fundo. Então aqui a gente tem uma confluência muito importante, porque além da sobrevenda de 12 horas, o sobrevenda do diário, a gente tem duas LTAs em confluência exatamente nessa região. Se a gente pegar a nossa bandeira antiga aqui e traçar, independente da forma que você trace essas LTAs, as duas têm confluência com essa região que a gente está aqui, que pode agir como suporte importante para a nossa movimentação de alta. Além disso, se a gente pegar aqui, tirar a nuvem vermelha e colocar a nossa Fibonacci durante todo este movimento de alta, ou seja, do fundo lá dos 80 mil dólares até aqui o nosso topo em 124, a gente vê que a região do 0,382 até mesmo próximo do 0,5 é essa região onde a gente está encontrando o sobrevenda e também os apoios da LTA. Então, eu tô de olho pro Bitcoin chegar nessa região e ter uma recuperação em V forte, tá? A gente ter bastante volume, ter bastante venda, bastante liquidação nessa posição, nessa região, onde eu vou estar bem de posições de longa no Bitcoin, me posicionando em um swing trade aqui, com stops mais abaixo, pra gente poder surfar uma movimentação de alta. Porque, afinal, no longo prazo, a tendência é de alta e quedas são oportunidades. A gente tem que encontrar a região com melhor oportunidade de investimento. Foi assim aqui. Quem investiu aqui teve maior lucro na última movimentação, quem investiu aqui teve maior lucro na última movimentação e provavelmente em breve a gente vai formar um fundo nesta região e quem entrar durante essa região vai ter mais lucro. Eu não acredito que o fundo aqui pode ser que seja. Sim, eu só acredito que as maiores probabilidades não apontam para isso. As maiores probabilidades ainda apontam para uma correção aqui no curto prazo. Caso ela aconteça, eu vou entrar aqui em Bitcoin pesado. Mac, se não acontecer, cara, se não acontecer, eu não vou entrar em Bitcoin. Simples assim, não tem problema. É melhor eu deixar de ganhar em uma operação aqui que tem um bom risco-retorno, mas não foi ativada, do que entrar em uma operação ruim, que tem grande probabilidade de stop e acertar na cagada, tá? A gente não opera com cagada, a gente opera com estatística. A maior estatística e probabilidade de dar certo é aumentada nesta região, beleza? Cara, agora falando um pouquinho aqui da análise de sentimento, antes de a gente falar do Ethereum, por que eu acredito que isso aqui não é o topo e por que eu acredito que a gente ainda deve continuar uma movimentação de alta e eu estou de olho para longs em níveis mais abaixo? Porque a maioria do mercado tá vendendo. A gente vê que nos últimos dias, cara, é basicamente barra vermelha atrás de barra vermelha. A gente só vê venda aqui. Então, isso pra mim mostra que a gente muito provavelmente está longe de um topo de um ciclo. A gente está tendo muita venda a mercado. Nossa CVD está em divergência bullish. Então, provavelmente a gente está longe de um topo do ciclo aqui. Além disso, o que me preocupa aqui, na realidade, no curto prazo, cara, é um pouquinho esse Open Interest, tá? A gente tá vendo um aumento do preço aqui, sem aumento do Open Interest. Então, o Open Interest já é muito fraco, a gente tá tendo um repique fraco. Então, isso também me mostra que provavelmente essa região é uma região de resistência, que a gente deve voltar a cair em breve. No curto prazo aqui, cara, a gente tá vendo um long short ratio aumentando um pouquinho, a gente tá vendo o open interest fraco, então isso aqui é um sinal de alerta, mas no longo prazo a situação é muito positiva ainda e isso aqui, cara, tá longe de ser um topo do ciclo do Bitcoin, tá? Inclusive aqui, o Fear and Greed, deixa eu atualizar pra vocês, a gente tá aqui basicamente neutro, então não tem nada que se preocupar, é muito difícil, cara, o Bitcoin faz um topo do ciclo no neutro, tá? Geralmente quando a gente vai estar fazendo topo do ciclo, olha como a gente fez aqui, em topo da movimentação de alta, vamos dizer assim, né? A gente tava lá em extrema ganância. A outra a gente formou um topo também, a gente também tava em extrema ganância. Agora a gente tá longe de formar uma extrema ganância aqui. Inclusive, a gente nem chegou a tocar nessa região nos últimos meses, tá? A gente nem chegou a entrar em extrema ganância em nenhum dia. Então, pra mim aqui tá bem tranquilo e o Bitcoin dá muito bom, beleza? Bom, cara, vamos dar uma olhadinha no Ethereum. O Ethereum aqui pra mim, o que eu venho comentando com vocês, eu tô em operação aqui no Ethereum, eu estou nessa trade aqui no Ethereum, continuo nela normalmente, tá? Essa aqui é uma região de resistência importante, se a gente voltar a trazer isso aqui para cá, vai continuar sendo uma resistência importante. A maior probabilidade é a gente sim ser rejeitado nessa região, e é normal, cara, depois de um rompimento desse, a gente ter um reteste, ter outro reteste e não conseguir romper, tá? Esse era um suporte importante, a gente perde ele com volume, isso aqui vira uma resistência muito forte. O Ethereum tá em tendência de baixa aqui no curto prazo, se a gente não recuperar deste nível aqui, a tendência de baixa continua normalmente, então eu sim continuo na minha swing trade no Ethereum, já realizei TP1 de parcial, já realizei TP1 de parcial, já coloquei
bastante lucro no bolso e continuo com a minha operação ativa buscando alvos mais embaixo. Eu acredito que é muito improvável o Ethereum conseguir recuperar isso aqui no curto prazo. A gente vira aqui para os $4.800. Eu acredito que a maior probabilidade é sim continuar essa movimentação de queda, porque a nossa dominância, cara, e o nosso Ethereum Bitcoin tá muito alto. A gente tá vendo aqui os níveis mais extremos dos últimos dias. A gente tá vendo o nosso sobrecompra no semanal. Beleza, a gente formou aqui o nosso fundo, eu vinha comentando com vocês que esse padrão ia acontecer, a gente provavelmente ia ter que esperar o Ethereum, o Bitcoin formar esse fundo para ver um rally no Ethereum. A gente teve esse fundo aqui e agora a gente tá vendo movimentação de alta muito parecida com essa, muito parecida. Olha, quando a gente entrou em sobrecompra aqui, a gente corrigiu. Quando a gente entra em sobrecompra aqui, a gente corrigiu. Quando a gente entra em sobrecompra aqui, a gente corrigiu. Então, para mim, a gente tá vendo um movimento muito similar a esses movimentos aqui no passado. O que gera um alerta para mim que o Ethereum pode formar um tubo aqui para ter uma correção para depois voltar a subir. Isso não quer dizer que o Ethereum vai morrer. Isso quer dizer que o Ethereum precisa de um alívio, ele precisa de um fôlego no curto prazo para continuar a tendência de alta. O Ethereum, cara, no semanal tá muito bonito, no diário tá muito bonito, a tendência é de alta. Eu não tô falando que isso aqui vai ser o topo do Ethereum e que a gente vai cair lá para $2.000. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que sim, a gente vai romper aqui os $5.000 até o final desse ano. Eu acredito que a gente tem bastantes chances de chegar em $6.000 até dezembro desse ano. Porém, se você quer que o Ethereum suba assim como eu quero, a gente precisa de ver uma correção aqui no curto prazo. E é o mais provável, porque a gente está esticado, a gente está em zona de resistência, a gente rompeu as massas em continuação da alta. Então, a chance do Ethereum conseguir vir aqui e voltar a romper isso aqui no curto prazo é muito baixa. Ainda mais com esse price action que a gente está vendo aqui. A gente está deixando um candle aqui no 4 horas muito feio. Essa sombra que a gente deixa aqui acima é uma sombra de liquidez sendo pegada, pessoas ficando presas aqui. E toda vez que o Ethereum volta para essa região, as pessoas vão entrar em short e vão sair dessas posições, querer sair no 0 a 0. Por isso que gera uma pressão vendedora do mercado para baixo. Então, cara, aqui no curto prazo, eu tomaria muito cuidado com o Ethereum. Não é hora de operar aqui, não é hora de abrir em long. Eu permaneço no meu short e acredito que sim, é uma probabilidade a gente vir buscar níveis mais abaixo. Mac, onde você olha para entrar em Ethereum em long? Cara, eu gostaria de esperar um pouco mais. Eu acho que durante o próximo mês, a gente vai ver um alívio na dominância do Bitcoin, que tá muito baixa. A gente precisa de ver isso aqui aliviando um pouco, a gente precisa de ver o Ethereum Bitcoin aliviando um pouco. Não tô dizendo que isso vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, tá? Eu estou dizendo que nas próximas semanas, isso aqui é um swing trade, é uma visão mais de curto, médio prazo, vamos dizer assim, médio e longo prazo, tá? Então, eu tô guardando o Ethereum voltar aqui na nossa região dos 3.800. 3.800 até mesmo os 3.400 é uma boa região de investimento. Quer dizer que o Ethereum vai chegar em 3.400? Cara, eu acredito que não. Mas 3.800, 3.600 eu acredito ser uma boa zona de oportunidade e aqui eu vou estar comprando Ethereum de longo prazo, aqui eu vou estar abrindo trade em Ethereum pesado. Antes disso, eu tenho interesse? Cara, sendo bem sincero, não. Eu tenho como alvo aqui no curto prazo essa nossa base de preço aqui, que vai agir como suporte. Então, caso o Ethereum volte aqui entre os 4.200, $4.000, eu vou estar muito provavelmente fechando a maioria do meu short, colocando lucro no bolso, porque eu acredito que no lucro curto prazo, a maior probabilidade é um movimento como esse, e não como esse, tá? Como a gente está esticado aqui em cima, o risco-retorno está inclinado para operações de short nesse exato momento e é mais lucrativo a gente tentar pegar um short até a nossa base do que um long até o nosso topo, beleza? Essa é a minha operação e é isso que eu estou fazendo no Ethereum neste exato momento. As altcoins em geral, eu tomaria bastante cuidado nesse exato momento. A gente tá vendo aqui uma dominância que pode começar a subir, a gente tá estressado aqui no semanal também. A gente viu uma queda, cara, como a gente nunca viu em tanto tempo. Reparem como que a última vez que a gente teve uma queda assim, a gente viu uma movimentação de alta. Então tomem cuidado, tá? A gente ainda assim tá em uma tendência de alta aqui, eu acredito que a maior probabilidade é a gente voltar a subir. De novo, não sei se é hoje, não sei se é amanhã, mas às vezes, quem sabe em uma semana, mas eu quero dizer, no curto prazo, cara, tomem cuidado, fiquem espertos, não se alavanquem muito, não entrem em operações de long em altcoins só porque tá caindo um pouco, tá? A gente sabe que o mercado é irracional e a gente vê movimentos corretivos muito fortes, cara. Então, se você tá, por exemplo, aqui em Solana e você acha que aqui uma correção de 10% é muito, cara, lembra que a gente já corrigiu aqui no passado 40%, aqui a gente já corrigiu 67%, aqui a gente já corrigiu 43%. Quer dizer que vai corrigir mais 43? Não. Eu tô falando só pra você tomar cuidado, não se desesperar, não querer abrir posições de long aqui, que a gente tá próximo das massas, a gente tá próximo de resistências importantes. Então vamos aguardar um movimento de retração para pegar boas oportunidades, beleza? Quando a gente tiver essas oportunidades, eu aviso tudo lá no grupo VIP do Telegram. O grupo VIP, ele é 100% gratuito, lá eu mando todas as minhas análises, trades, tudo que eu estou fazendo, todo o raciocínio no mercado em primeira mão. Se você quiser fazer parte, clica aqui embaixo, ele é 100% gratuito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Até a próxima análise.